Eu e a Júlia vamos ouvir agora a Ana Flor. Daqui a pouquinho vamos falar com o nosso entrevistado. A Ana Flor, direto de Brasília, tem outras informações. Ana, bom dia para você. Quais os efeitos aí da queda da taxa básica de juros nos investimentos? Pois é, Burnier, bom dia para você, para a Júlia, para todos. Olha, realmente é uma transformação para o investidor. A queda da taxa de juros é comparada por muitos especialistas, a mudança que ela traz, com aquela mudança do final da inflação, quando a inflação foi derrubada ali nos anos 90. É uma transformação muito positiva para a economia, os juros ficando mais baratos, você toma empréstimo mais barato, não ao preço da Selic, mas bem mais barato. O governo consegue economizar no pagamento da sua dívida, economiza bastante com isso, e você também acaba por ganhar menos nos seus investimentos. Isso é o efeito negativo, quer dizer, aquela coisa automática de colocar ali na poupança rende menos. A gente vê que a poupança sequer devolveu a inflação nos últimos tempos. Então, o que é importante fazer? As pessoas vão ter que ficar muito mais cuidadosas em investir seu dinheiro. É claro que todo mundo precisa ter aquela reserva de emergência, que tem bastante rapidez, o que se fala aí, que você consegue recuperar esse dinheiro rapidamente, e aí a renda fixa, que rende menos e depende aí da Selic, é sempre uma boa forma de ter o seu dinheiro guardado. Mas tomar um pouco de risco também é importante. E aí alguns especialistas falam, por exemplo, que nos Estados Unidos, o investidor médio, mesmo aquele que não tem tanto apetite para risco, tem aí entre 50% e às vezes 70% do seu dinheiro em renda variável. Então, tomar um pouco de risco acaba sendo importante. O que é essencial? Conversar bastante no seu banco, no seu local de investimento, para não ficar refém dessas antigas aí aplicações automáticas, como é o caso da poupança. Bom, mas eu queria trazer um outro fator aqui, um outro ponto para a gente discutir, Burnier, que é o presidente Bolsonaro lá na Índia falou muito das reformas, citou especificamente a administrativa como uma reforma prioritária para o governo. E aí está havendo um certo atrito com o Congresso. Olha, a equipe econômica quer sim prioritariamente mandar agora em fevereiro a reforma administrativa para o Congresso, mas lá no Congresso, especialmente na Câmara, a grande prioridade é a reforma tributária. O governo não vai enviar uma proposta de reforma tributária, mas vai enviar alguns itens para serem incorporados nos dois textos que existem no Senado e na Câmara, que agora terão uma única comissão mista que deve ser instalada aí na semana que vem já pelo presidente do Senado para discutir isso. Olha, o presidente da Câmara, eu conversei com ele, ele disse que essa é a prioridade. Inclusive, existe aí uma ideia de no primeiro semestre conseguir votar na Câmara e ser avaliada pelo Senado. Existe aí um grande otimismo, muita gente fala que ele não deve ocorrer, muitos outros parlamentares não querendo se debruçar sobre a pauta econômica, mas é uma grande prioridade na Câmara. Qual é uma dificuldade da reforma administrativa que é importante para o governo no Congresso? Olha, primeiro porque o Executivo só pode mandar para o Congresso uma reforma administrativa referente ao Executivo, ao governo federal. O Legislativo e o Judiciário teriam que ser incorporados pelo Congresso. E aí há um estudo que já chegou na mão aí dos deputados de que aquelas categorias do Judiciário e Ministério Público que tem 60 dias de férias por ano e também tem recessos, que isso equivale a 7 anos a menos de trabalho para essas carreiras. Então, é algo muito delicado, que vai gerar muita polêmica, que vai ter que ser discutido, mas o Congresso já diz, olha, só para o final do ano ou ano que vem. Há uma terceira reforma que o mercado financeiro vê como essencial andar este ano no Congresso, que é a PEC emergencial. Essa PEC emergencial muda, sim, as atuais carreiras aí, poderia, inclusive, permitir redução de salários dos atuais servidores, caso a situação fiscal do país se complicasse, e ela também aí
coloca o teto de gastos numa situação mais confortável. Já se fala que, se não se mudar nada este ano, no ano que vem o teto de gastos já enfrentará sérios problemas. E com o teto de gastos aí estourado, o investimento não deve vir e, inclusive, se fala que a gente não conseguiria aí ganhar o grau de investimento tão desejado para colocar a economia em risco. Bom, a gente está na última semana de férias do Congresso, a partir da semana que vem tudo volta e a gente vai ver como esses fatores se encaixam. O que é muito importante, Burnier? Pelo menos essas discussões estão ocorrendo. É muito importante que todo esse debate já comece a andar, porque aprovando este ano alguma coisa e no ano que vem o restante, a economia tem bastante chance de deslanchar a partir de agora. Muito bem, Ana. Ótimo. Muito obrigado, viu? Até já. Bom, agora sim, eu e a Júlia estamos aqui no estúdio recebendo o economista Carlos Honorato. Tudo bem, Honorato? Tudo bem, Bruninho? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos pegar a carona aqui nisso que a Ana Flor destrinchou. Vamos pensar no país. O que é mais importante a sua maneira de entender? A reforma administrativa neste momento ou a reforma tributária? A visão, assim, seria maravilhoso se as duas reformas acontecessem simultaneamente neste ano, porque elas são diferentes. A reforma tributária, ela vai dar eficiência e competitividade para o país. Quer dizer, vai ficar mais fácil pagar imposto, vai ficar mais claro o que está se pagando de imposto, né? E aí, para quem produz, para quem aloca recursos, para quem investe, fica melhor, né? No começo da fala dela foi comentada a questão da taxa de juros mais barata e da necessidade que o Brasil tem de trazer investimento internacional. A reforma administrativa, ela está relacionada com o funcionamento do Estado. Quer dizer, é plano de carreira, é eficiência do setor público, é maior produtividade que precisa acontecer. O problema do lado administrativo, da reforma administrativa, é que você tem aí os segmentos muito fortes, corporativos, que defendem os seus interesses, independente do Brasil, né? Você perguntou para o país, eles não estão olhando muito para o país, estão olhando para o interesse da categoria. Exato. Então, se a gente conseguisse essas duas reformas simultaneamente, eu acho que seria um grande passo para o país. Aparentemente, a reforma administrativa tem mais dificuldade política, porque envolve servidores, envolve o Congresso e num ano de eleição, tudo isso fica mais sensível, né? Embora a reforma administrativa seja para os funcionários que vão entrar no sistema, né? Os que estão lá é a PEC emergencial, já que, por enquanto, também não tramitou. Esse ano tem ano de eleição, né, Honorato? É ano de eleição, desculpe. Então, já coloca uma dificuldade maior de você conseguir aprovar qualquer reforma no Congresso, administrativa, com as suas dificuldades populares, né? Assim, ela tem uma pegada mais crítica, né? Abrange mais gente. Abrange mais gente e a tributária com os próprios políticos, porque pode ter perda de receita, né? Talvez um ponto positivo da reforma tributária é que essa unificação das duas propostas do Senado e da Câmara, que são parecidas, são próximas, os grupos que elaboraram isso são grupos que estudaram junto esse assunto, tende a levar uma reforma, e a não opção, né, do governo de mandar, do executivo mandar uma proposta de reforma deles, tende a gente ter uma coesão numa proposta de reforma tributária, né? Porque às vezes, se a gente conseguisse essa reforma tributária emergencialmente esse ano, com um prazo de transição, também não podemos esquecer que qualquer reforma tributária tem um prazo de transição, estimado aí em coisa de 10 anos, uma proposta está na Câmara, para evitar essas distorções, porque a grande dificuldade da reforma tributária é que a gente não sabe quem ganha e quem perde. E aí, nessa dificuldade de saber quem ganha e quem perde, ninguém quer fazer. E não dá mais para a gente ficar nesse manicômio, né, de tributário que a gente vive no país de pagamento de imposto. 7 legislações, né? Só de ICMS. Eu vi uma vez aí que é coisa de 6 mil novas instruções, detalhes de regras que saem por ano, de informações de mudança, de ICMS, categoria de produto, etc. E tal, né? Então, agora, na tributária, vai se mexer mais nos impostos federais, né? Porque tem a questão dos estados aí, mexer no ICMS precisa passar por unanimidade no CONFAS, isso dificilmente passa, a grande arrecadação dos estados é o ICMS.
Então... Mas essa proposta que está na Câmara, ela unifica ICMS, IPI, PIS/COFINS, que estão todos os impostos de circulação de mercadorias, né? Quer dizer, do lado da renda é que não tem nada colocado ainda. Mas do ponto de vista dessa integração dos impostos federais e estaduais, é isso. No começo do ano passado, tinha um certo acordo entre os secretários de Finanças. Eles mandaram a proposta. Mandaram a proposta, quer dizer, isso com a desarticulação um pouco do Executivo acabou deixando, né, a deriva. Eu acho que o grande detalhe é retomar isso, fazer uma reforma que tenha ajustes depois, mas que seja feita o mais rápido possível para a gente ganhar pontos em competitividade e atração de capital. Os secretários chegaram a um consenso de um projeto, uma coisa rara, e o projeto dos secretários foi apensado ali nas discussões, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, tem ali a visão dos secretários em relação a essa questão do ICMS, que tinha um pouco de medo do governo poder unificar e dar a alíquota, dos estados poderem dar a palavra final sobre a alíquota. Faltas, tem razão, imposto de renda. E o governo tem o interesse de fazer uma mudança no imposto de renda, aumentar a faixa de isenção, aumentar o número de... tributação de dividendos, alguma coisa... Pessoa jurídica e pessoa física também. Imposto de renda, pessoa física e jurídica. Juntar... diminuir com o CSLL a alíquota do jurídica e também aumentar as faixas do pessoa física. Mas ainda não enviou a proposta, como você disse. Sim, não tem nada disso até agora oficial. Então, Bruno, aquela sua primeira pergunta que parece que a gente não responde, né? Quer dizer, eu acho que está mais encaminhada a reforma tributária, aparentemente, né? O que não tira a emergência da necessidade da reforma administrativa. Bom, vou colocar outro assunto aqui, vamos falar sobre mercado de trabalho. Como a gente viu, o Brasil terminou 2019 com o maior saldo de empregos com carteira assinada desde 2013, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas a cidade do Rio de Janeiro ficou na contramão dessa tendência e teve o pior resultado entre os mais de 5 mil municípios do país. A Bárbara Carvalho fala com a gente ao vivo da capital fluminense. Bárbara, bom dia para você. Os cariocas perderam quase 7 mil postos de trabalho formais? Bom dia, Burnier. Bom dia a todos. Triste essa notícia, né? Foram 6.600 vagas a menos aqui na cidade do Rio de Janeiro. O pior resultado entre os mais de 5 mil municípios do país. E a gente está falando também do pior resultado desde 2017, quando a cidade do Rio de Janeiro tinha perdido 57 mil vagas de trabalho. E a gente sempre explica que o mercado de trabalho é o último, normalmente, a manifestar sintomas da crise e também é o último a se recuperar. Então, é isso que vem também acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que em 2017 o Brasil oficialmente já tinha saído da recessão, mas houve essa perda de 57 mil vagas de trabalho e agora 6.600 vagas a menos também nessa questão da criação de empregos que a gente está analisando com o CAGED, né? Em relação ao Brasil todo, foram criadas 644 mil vagas, foi a maior criação, como você disse, desde 2013. E para a gente falar das cidades que foram na contramão da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, que criaram vagas, vem São Paulo em primeiro lugar, mais de 80 mil novas vagas, Belo Horizonte, 22 mil, Curitiba, 19 mil, Brasília com 16 mil e Manaus com quase 10.458 vagas de trabalho a mais. Como eu disse, é uma notícia triste, porque esse estado, essa cidade já vem sofrendo não só com a crise financeira que atingiu todo o país, mas também com muitas questões de corrupção nos últimos anos. E a gente fala ao vivo aqui do centro do Rio de Janeiro, porque essa fila, o repórter William Correia, repórter cinematográfico, vai mostrar para vocês, ela existe aqui todo dia. É um posto do Cine, né, do Ministério do Trabalho, para que as pessoas possam fazer cadastros e obter, sim, uma vaga de emprego, né? Só que eu, por exemplo, conversei com algumas delas e são histórias que se repetem, infelizmente, do mercado de trabalho, o afastamento, né, há algum tempo, como a da Cristina. A Cristina está há 1 ano sem carteira assinada, sempre trabalhou como auxiliar de serviços gerais, né, Cristina, e também balconista. Primeira vez que você fica tanto tempo desempregada, né? Às vezes eu arrumava assim, acabava de sair de um serviço e arrumava outro. Agora, estou batendo porta em porta, fazendo em agência, mas eu não estou nem conseguindo nada. Você imaginava passar por isso aos 54 anos? Temperar muito rápido, que eu saía de um, estava no outro. Mas hoje em dia não tem condições.
A crise está tão grande que às vezes as pessoas pensam assim, não, é bobeira, não tem crise. Mas quem sabe é a gente que estão passando por isso. Como é que você tem feito para se sustentar? Eu vendo assim bala, vendo docinho, eu pago aluguel. Eu não tenho filho pequeno, não pensando tudo grande, mas eu tenho que trabalhar. Eu estou quase na hora de me aposentar também, né? Então eu tenho que trabalhar. Pois é, um final de vida, né, de mercado de trabalho difícil que você não imaginava mesmo que iria acontecer. Nunca. Mas tá batendo na porta. Tomara que você consiga encontrar hoje, Cristina. Boa sorte. Essas histórias, como eu disse, obrigada a você, Burnier, infelizmente se repetem aqui no Rio de Janeiro. A gente ouve muito falar sobre isso. Não só aqui na cidade, o estado também vem enfrentando dificuldades, tanto que entre os 25 municípios que tiveram proporcionalmente a maior criação de vagas de trabalho, eles criaram cerca de 40% de todas as vagas, 250 mil, nenhum é do estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro, a capital, teve ainda um resultado pior, com a perda de 6.600 vagas de trabalho, Burnier. É um drama que atinge 12 milhões de brasileiros ainda. É difícil recuperar isso, viu? Obrigado, viu, Bárbara? Honorato, a gente sempre, quando fala de emprego, falta de emprego aqui, eu sempre questiono a questão: o que nós vamos fazer com essa massa que está aí nas filas, especialmente em grossas filas, e que tem baixa qualificação? Esse é um grande desafio que a gente tem. O número de vagas que foi criado perto dos 12 milhões de desempregados é muito pequeno, né? Há uma retomada na economia, aparentemente a gente está começando a expectativa de crescer 2,5% esse ano, o que é positivo, mas para uma senhora que está na fila do desemprego, essa informação para ela acaba sendo irrelevante, né? Eu acho que tem que ter um mecanismo, um movimento, e quando a gente está falando até de imposto sobre a renda, etc., quer dizer, o Estado tem que criar, não é o Estado intervir nisso, mas você tem que criar mecanismos de requalificação das pessoas, de treinamento, especialmente nesse novo ambiente aí de novas tecnologias, né? Quer dizer, a gente está numa discussão ainda que é de século XX, né? Se o Enem funciona ou não funciona, se a prova foi feita ou não. A gente tem que conseguir formar as pessoas para o século XXI. Uma das notícias mais complexas que eu vi, mais assim, impressionantes que eu vi recentemente, é que no ensino básico na China já estão ensinando inteligência artificial para as crianças, já estão ensinando algoritmos. Então a gente precisa se antenar nisso para que a próxima geração que chega aos 50 e poucos anos não fique... E nós estamos tentando ensinar português e matemática ainda. Exato, básica, né? O básico. E mal sucedidos nisso, né? Queria te perguntar, Honorato, em relação à criação de emprego no geral, né? Os números foram positivos, 600 mil empregos no Brasil, né? A gente estava vendo o caso do Rio, que está na contramão, mas mais de 600 mil postos criados, de acordo com o CAGED, de perspectiva de mais de 1 milhão, ou cerca de 1 milhão para esse ano. Alguns economistas preveem 900 mil e tal. Só que se a gente mergulhar nos dados do CAGED, a gente vê que a maior parte não, o saldo desses empregos criados, os postos criados, são com o salário muito baixo ainda, né? O salário baixo. Menos de 2 salários mínimos. Sim, o salário médio no Brasil é coisa de R$ 1.700, quer dizer, se você pegar toda a massa profissional, né? Quer dizer, nesse movimento o que a gente percebe é que as empresas, elas também fizeram o seu ajuste, né? Os níveis hierárquicos diminuíram, você tem menos cargos, menos oportunidades. A informatização, os processos automáticos também tiram vagas. E nesse movimento de retomada, quem acaba conseguindo os primeiros empregos é quem tem um salário médio mais baixo, posições talvez mais operacionais, né? E aí você tem uma massa de desempregado até qualificada, quer dizer, tem gente que está desqualificada e não está entrando no mercado, né? Por outro lado, quer dizer, nesse movimento que a gente começa a ter de crescimento econômico, você começa a abrir oportunidades em outras frentes, né? Então, o fato de que você começa a recuperar o emprego por salários mais baixos não significa que a pessoa não tenha que continuar se qualificando sempre para tentar uma boa posição, né? Honorato, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Boa semana para você. Para todos nós. Obrigado, Júlia. Gente, o Peru realizou ontem eleições parlamentares pela primeira vez. O resultado parcial indica um Congresso fraturado em 10 partidos, com a centro-direita